O Ministério Público aciona a Justiça e exige o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar em Minas Gerais. A Justiça está analisando uma ação do Ministério Público, exigindo que o governo de Minas utilize as câmeras corporais. O pedido foi feito pela promotora Maria Fernanda Araújo Pinheiro Fonseca, que apontou omissão do Executivo no Estado em dar informações sobre os equipamentos. No levantamento feito pelo Ministério Público, desde dezembro de 2021, o governo de Minas adquiriu mais de 1.600 equipamentos, sendo 1.040 comprados com verbas do Tesouro Nacional e outras 602 câmeras adquiridas com recursos do Fundo do Ministério Público. Eu não tenho uma opinião formada sobre o uso da câmera corporal. Em alguns momentos, e conversando com algumas pessoas que são especialistas em segurança, dizem que a câmera de uso corporal ela serve muito mais ao policial, porque protege a ação do policial. Mas eu já ouvi de outros comentaristas de segurança, analistas de segurança e de alguns policiais, que quando você está com a câmera, o outro lado provoca uma reação que é natural no comportamento militar. Militar, quando confrontado, não vai jogar beijinho. Kertzmann, como é que você pensa a respeito disso? Olha, Paulo, eu sou totalmente, já me manifestei nesse sentido diversas vezes, eu sou totalmente favorável ao uso das câmaras corporais. Essa medida, quando entrou em vigor, eu me lembro, no início do governo de São Paulo, do governador Tarcísio, que é contra, hein? Ele não é a favor das câmaras corporais, chegou a haver um decréscimo de 85%, olha que número fantástico, na violência policial. Ô Paulo, as câmaras corporais, assim como você também, eu tentei o máximo que eu pude compreender esse assunto, conversar com as pessoas do segmento, com policiais, com secretários de segurança, né? E há um consenso entre todos eles que muito mais ajuda do que atrapalha. A grande resistência, Paulo, às vezes, né, por parte de pequenos grupos dentro das corporações que querem continuar de alguma forma, eu não sei se a palavra anonimato é um pouco inadequada, um pouco forte, eu até acho que mas querem de alguma forma se proteger de uma ou outra medida abusiva, de uma ou outra medida arbitrária. Ô Paulo, todos nós, eu falo todos nós que conhecemos, a gente é jornalista, a gente milita com a comunicação, todos nós que acompanhamos o poder público de perto e a segurança pública de perto, e eu vou falar especificamente de Minas Gerais, a gente sabe que se trata de pessoas altamente capacitadas, pessoas providas do maior bom senso público, da maior boa vontade pública, querendo acertar. Isso em todas as esferas, desde do governador, passando pelo secretário, pelos chefes de polícia. É assim que funciona. A gente sabe que as polícias são bem treinadas, elas são, dentro do possível, dentro do que um país como o Brasil proporciona, em termos de tecnologia, de condições de trabalho e tudo mais, são bem aparelhadas e tudo mais. O problema, Paulo, é que em qualquer campo, em qualquer trabalho, em qualquer segmento, inclusive o público, você vai ter problemas. Você vai haver, infelizmente, desvios. E quando isso acontece no meio policial, quando a gente vê uma operação policial, no Rio de Janeiro isso infelizmente acontece com uma relativa frequência, que acaba culminando no ferimento ou na morte de uma pessoa inocente, de um civil, o que acaba acontecendo é que todo mundo, de certa forma, acaba tomando aquela parte pelo todo e sai acusando violência policial, sai acusando justiçamento. Poxa, a gente não pode pegar 2, 3, 4, 5 casos isolados, ainda que seja inaceitável, porque poucos casos isolados, Paulo, quando se dá com alguém que a gente quer bem, com um ente querido nosso, ou com a gente mesmo, igual você sempre fala isso, né? A estatística de 0,01% quando acontece com a gente é de 100%. Eu não estou relativizando esse tipo de coisa. O que eu estou dizendo é que os casos de violência e de arbitrariedade, eles são muito pequenos frente ao estrondoso número de operações policiais que se dão todos os dias. Ainda assim, alguns policiais se sentem mais seguros de não estarem expostos a esse tipo de situação quando elas ocorrem. Por isso que há uma certa resistência. Mas com as pessoas que eu converso, e eu particularmente acredito, que sim, traz segurança ao bom profissional, ao bom policial, que tem que estar bem treinado para poder resistir, né, a provocações, por exemplo, como você colocou.
Então, assim, é fundamental. Eu lamento essa resistência do governo mineiro de não adotar o uso de câmera corporal em massa, né? Eu gostaria realmente de ver isso em ação, porque eu acho que é bom para todo mundo, é bom para a força policial e é bom também para a sociedade, que, de certa forma, fica mais protegida. Olha, eu vou proteger a informação do oficial de patente que conversou comigo e vou colocar exatamente o texto. Caro Paulo, existe no governo de Minas um estudo detalhado a respeito do uso das câmeras corporais pelos policiais militares em Minas Gerais. O que acontece é que avaliamos um número de utilização em outros estados em que aqueles que estavam sendo alvos das operações policiais se aproveitavam da presença das câmeras para fazer provocações diretas ou indiretas, o que faz com que o policial use a reação natural a um militar. Essa é uma posição que eu recebi. Eu gosto de deixar claro todas as posições, porque senão fica parecendo aquele negócio, eu defendo um lado ou defendo o outro. Não, eu entendo, e você falou com muita propriedade, o maior número de ações policiais em Minas Gerais, com certeza. No Rio de Janeiro, acho que não. São Paulo, a polícia também perdeu um pouco a mão. Mas em Minas Gerais, o maior número das operações policiais é feita dentro dos critérios adequados para uma operação policial. Poucas operações policiais em Minas Gerais sairiam fora desse controle. Mas eu, ouvindo o outro lado, e eu tenho que ponderar, porque é um oficial da Polícia Militar ligado e afeito a essa situação, discute como quem discute dentro do que se fala no governo para a adoção ou não das câmeras corporais. Então, às vezes eu fico vendo as discussões, Kertzmann, e não é o seu caso, não estou dizendo isso pelo que você falou, concordo, em muito do que você falou eu concordo, mas às vezes eu fico vendo uma discussão ideológica. Eu sou a favor do uso de câmeras corporais porque eu acho que a polícia militar é um instrumento autoritário, papapá, papapá, papapá. E aí, do outro lado, a ideologia também... Aliás, eu sou a favor do uso de câmeras corporais porque eu acho que a Polícia Militar tem que ter essa proteção. E do outro lado, as pessoas dizem, eu não gosto das câmeras corporais porque são um instrumento de autoridade das polícias militares que já não deviam mais... Essa coisa da ideologia que contamina a discussão. Eu sempre imagino um mundo onde tenha que ter uma autoridade de segurança pública, Kertzmann. Eu não consigo imaginar um mundo, pelo menos o que eu conheço até então, não me apresentaram outras soluções, em que você não tem autoridade de segurança pública. Ora, o que você vê na rua às vezes, se não houver uma mínima ação de segurança pública, nós vamos estar jogando as traças. Em alguns momentos nós estamos jogando as traças, mesmo com toda a força de segurança. Então é isso que tem que ponderar para a nossa discussão ficar bem clara para todo mundo. Na opinião do Kertzmann, inclusive, já devia ter sido adotada a medida do uso. Na minha opinião, acho que tem que se ponderar ainda um pouco para entender completamente o que é isso. Mas vamos em frente, né, Kertzmann? Porque nós não vamos ter que usar a câmera corporativa aqui, não vai ter problema. Diga. Só um adendo aqui. Você vê que coisa interessante. Agora, antes de entrar no ar, eu estava conversando com meu irmão, ele está aqui me visitando, a respeito dessa questão de segurança pública, né? Que ele, e eu também, eu trocaria, Paulo, né? Certas liberdades, né? Porque a gente fala muito em não ser vigiado, a gente fala muito, como você disse, a gente não, né? Tem pessoas que falam muito nessa arbitrariedade do Estado, quando você tem um policiamento ostensivo. Eu trocaria essa, vamos chamar assim, excesso de liberdade para ter mais segurança nas ruas. Muita gente, eu estou falando especificamente com relação ao tema segurança, deixa eu deixar isso bem claro. Sim. Porque tem muita gente que critica as medidas que são tomadas na China, que lá tem câmeras espalhadas pela cidade, o Estado vigia as pessoas e tudo mais. Neste campo, eu talvez ache que o benefício de você estar seguro nas ruas seja maior do que o malefício de estar sendo vigiado. Mas isso é uma coisa pessoal minha, isso é uma interpretação pessoal que não necessariamente seja verdadeira. Até porque, Paulo, é muito importante a gente sempre pensar no todo, na sociedade como todo. Eu faço parte de um extrato da sociedade que é privilegiado. Muito dificilmente, Paulo, a chance de eu ser vítima ou de um filho meu ser vítima de uma má interpretação de um policial, de achar que um filho meu ou eu
possa estar fazendo algo ilegal é muito pequena. Mas a gente tem que reconhecer que em comunidades mais carentes, em determinados grupos, isso acontece com relativa frequência. E para essas pessoas, seria importante a adoção dessas câmaras. Eu não tenho nada a reclamar das forças policiais no Brasil. Paulo, eu fui uma das pessoas que mais apanhou da polícia em Belo Horizonte. O que eu apanhei no Mineirão de polícia, e te falo o seguinte, todas as vezes foram merecidas. Eu estava fazendo bagunça, eu estava me envolvendo em confusão. Eu não estava quietinho assistindo o jogo. Então, assim, tudo dentro de uma proporcionalidade, de uma razoabilidade, quando depende dessa interação do poder público, das forças de segurança com a sociedade, tem que ser muito bem avaliada, sim, Paulo. Você tem razão, porque senão a gente acaba com opiniões pessoais ou opiniões de grupo interferindo numa das coisas que é mais importante. A mim, um dos serviços mais importantes do poder público, que é a segurança pública.